tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toma o seu assento no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu saúdo a igreja na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. E nós conhecemos o que significa pagar. Então Paulo diz que, povo de Romanos, pagai a todos o que lhes é devido. A outra expressão preponderante que nós tiramos dentro da lição é pagai, a primeira expressão, e a segunda, devido. Amém? Daí deriva o subtema que a gente já tem vindo a falar sobre esse subtema, que é as dívidas. Amém? Uma mensagem que o Senhor falou com o seu servo para que seja transmitida à igreja. Então Paulo olha para a igreja de Romanos e ele diz à igreja de Romanos: pagai a todos o que é devido. Paulo olha para uma igreja crescida, uma igreja grande, e Paulo levanta-se a pregar. Ele escreve ao povo com relação às suas dívidas. O que nós vemos dentro do versículo 7, primeiramente nós conseguimos entender as responsabilidades de um cristão. Quando você olha para o versículo 7, você entende que Paulo fala sobre a responsabilidade do cristão. Segundo, Paulo fala sobre a ética cristã dentro da igreja e como fora da igreja. Terceiro, Paulo fala sobre a responsabilidade da igreja para com o Estado. Amém? Não é à toa que Jesus Cristo, quando foi interpelado pelos romanos, pelos soldados romanos, e foi perguntado a Cristo se ele costumeiramente tem pagado imposto. Então, Cristo imediatamente ficou perplexo, não, peço desculpa. Cristo fica parado, mas um dos seus discípulos olhou para o soldado e disse: você não sabe quem é esse homem? Você não sabe quem é ele? Ele é o Deus grande, o Altíssimo, Filho de Deus, aquele que a Escritura fala. Amém? Amém. Mas Cristo não fez caso da situação. Cristo disse: olha, Pedro, vai até o rio, vai até o mar e pesca. Lá sobre o peixe você vai encontrar moedas. Quando Pedro vai, retira um peixe e encontra moeda sobre o peixe. Então Cristo olha na moeda e pergunta a Pedro se a cara que está na moeda é de quem? Amém? Amém. É que muitos de nós cristãos somos pessoas verdadeiras só dentro da igreja. Mas quando nós saímos para fora, as pessoas nos apontam o dedo: olha, que ele faz mal aqui lá, ele quando vai não paga, cuidado na tua bancada. Amém? Porque sempre que o irmão vai fazer aquilo lá, a bancada entra em falência. Já lhe chamam mão podre. Porque sempre que ele vai para fazer aquilo lá, para o negócio da outra ou do outro, vai à falência. Amém? É porque ele é o único que se esquece de pagar. Ele só pede o quilape, mas na hora de pagar ele esquece. Eu fiz mesmo. Amém? Então Paulo olha para a igreja e fala: igreja de Romanos, pagai a cada um o que é devido. Paulo mostra a nossa responsabilidade como filhos de Deus, para que nós não possamos contrair uma dívida com uma outra pessoa. Porque quando nós levamos a dívida dentro do contexto espiritual, ela tem um grande significado. Porque quando nós olhamos um exemplo muito simples, é quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Deus preocupado em descer do céu para vir pagar uma dívida que ele mesmo não contraiu. Amém, povo de Deus? Amém. Nós tínhamos dívida com Deus, mas a nossa dívida era impagável. O ser humano não tinha como pagar
essa dívida, porque Adão e Eva cometem contra Deus no jardim. Então eles passam a dever a Deus santidade. E para ter santidade tem que ter perdão dos pecados. E o povo antigamente, para pagar essa dívida, quando cometia pecado, eles tinham que levar um sacrifício no altar para que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Então, quando o irmão no passado cometia pecado, comprava um animal sem defeito, um animal bonito, um animal gordo, um animal bem alimentado, e levava até o sacerdote. O sacerdote em seguida colocava o animal sobre o altar, imolava o animal, queimava o animal, e o cheiro do animal, o fumo, subia até aos céus. Então significa que Deus recebeu a tua oferta pelo pecado, e os teus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Só que o que acontece é que o povo continuava a pecar. O que acontece é que, se nós levar isso no contexto de hoje, vamos olhar para a igreja, quantos animais é que temos que sacrificar todos os dias por causa dos nossos pecados? Amém? Amém. Essa hora estaríamos só comer quizaca. Amém? Amém. E essa perdição que eu falei, o inferno, é a condenação eterna. Deus, preocupado para que nós não pudéssemos ter dívida para com Ele, Ele próprio se encarna em forma humana e se coloca lá na cruz para pagar um sacrifício, uma dívida que nós aqui na terra que contraímos para com Ele. E como nós não tínhamos capacidade para pagar essa mesma dívida, então Ele desce do céu, se coloca lá naquela cruz, verte o seu sangue, derrama o sangue sobre nós, e Ele aceita o seu próprio sacrifício. Amém. 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 Porque nós não tínhamos a competência. Porque sempre que Ele olhasse para nós, Ele veria pecado. Tanto é que no tempo de hoje nós já não sacrificamos animais. Por quê? Por causa do sacrifício da cruz. Já não há um outro cabrito, uma outra ovelha, uma outra pomba que nós vamos sacrificar. Por quê? Por causa do sacrifício que Ele fez aonde? Na cruz. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, em seguida nós dizemos assim: Senhor, que o teu sangue me purifica dos meus pecados. Amém. Amém. Então, quando você pede o sangue, você está pedindo que esse sangue te lava dos seus pecados, e que os olhos do Senhor, quando olharem para ti, Ele não vê o seu pecado, mas o que Ele vai ver é o sangue dele que derramou na sua vida. Então, quando o sangue dele está sobre ti, Ele não vê o teu pecado, mas Ele vê o sangue dele. Amém. Amém, povo do Senhor. Então, quando Ele olha, Ele vê: a dívida está paga. Amém, povo de Deus. Amém. Então, no contexto espiritual, quando nós estamos a falar de uma dívida, a dívida leva a pessoa ao inferno, ao Hades, à morte, a uma prisão que na qual só Deus tem o poder para destroçar essa prisão. E para destroçar essa prisão, Ele teve que vir na terra, encarnar-se como homem e morrer lá na cruz por causa de nós, para Ele pagar essa dívida. Então, Paulo, havendo ele a necessidade de pregar à igreja de Romanos sobre as dívidas, ele diz: pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém, povo do Senhor? Amém. Primeiro ele diz: a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A segunda expressão. Primeiro mostra a responsabilidade da igreja para com o Estado.
Amém, povo do Senhor? Amém. A nossa responsabilidade em um cristão obedecer ao governo, ao Estado, porque autoridades que eles têm provém de quem? De Deus. E como a autoridade que eles possuem provém de Deus, nós devemos seguir as ordens instituídas pelo Estado. Amém, povo do Senhor? Amém. Por quê? Porque se a autoridade que eles possuem veio de Deus, então quando nós cumprimos ao Estado, nós estamos a mostrar a Deus que eu, ao obedecer ao Estado, estou a obedecer a quem? A Deus, Senhor. Amém. Por isso Paulo diz, para que possamos pagar os impostos e os tributos. Isso é a relação da igreja para com o Estado. Por outro lado, nós encontramos também a relação da igreja, do povo de Deus, do cristão, para com aqueles que nos pregam a palavra do Senhor. Amém? Para com aqueles que o Senhor coloca para dirigir a sua igreja, para dirigir o seu povo. Paulo vai mostrar a relação de que todos os liderados devem observar como se ele não fosse ninguém. Você não pode chegar ao seu irmão que está ao lado e começar a dizer palavras vãs para aquele que está aí ao lado, sabendo que ele é pessoa como você e foi criado pelo mesmo Senhor. Então Paulo nos ensina que nós devemos mostrar respeito para todo aquele que Deus criou. Então o irmão que está aí ao lado, você deve respeito a esse irmão. Da tua boca não pode sair palavras impróprias para dirigir ao seu irmão. Por isso temos aquele ditado que diz assim: não faças no outro aquilo que você não quer que faça. Amém. Então, se você não quer que alguém te ofenda, então você não pode ofender o outro. Amém. Isso é você mostrar respeito para quem merece te respeitar. Amém. É uma ética que o Paulo estava a mostrar para a igreja, que a igreja deve ter uma responsabilidade moral, porque nós não podemos nos faltar com respeito, porque nós somos homens que servem e conhecem a palavra de Deus. Então, quando na minha boca saem palavras impróprias contra o meu próximo, significa que eu estou a contrair uma dívida para o meu próximo. Eu devo pagar o irmão que está ao meu lado com quê? Com respeito. Eu devo respeitar porque ele é uma pessoa. Meu Deus. Amém. Amém. Por isso Paulo vem instituir a ordem, a responsabilidade moral, a ética, a responsabilidade de um cristão. Primeiro, para com o Estado. Segundo, para com o nosso semelhante. Terceiro, para com aqueles que dirigem a igreja, para com a liderança da igreja. Preciso conhecer que a pessoa que fala comigo é um homem de Deus. É que quando nós chegamos nesse nível de colocar o profeta na qualidade de profeta, o que está dentro do profeta se manifesta em nós. Não é que você amanhã vai ser profeta, mas o que está dentro dele, a unção, a graça, o poder, aquilo que você precisa, Deus colocou dentro dele. Então só ele liberar uma palavra, Deus te abençoa. Quando ele dizer assim, Deus te abençoa, do fundo do seu coração, ele tirou aquela palavra para você, porque você lhe pagou com respeito. Soube ele colocar no lugar de profeta. Então Deus olha na vida do profeta. Quando ele olhar na vida do profeta, ele vai ver o coração dele está alegre, porque aquela pessoa falou uma coisa agradável para ele. Então o que está dentro dele vai entrar na sua vida. Por isso outros
irmãos. Amém? E dizer que vai acontecer o milagre. Ele não é necessário falar que Lázaro sai para fora. Não é necessário muito. Amém? Deus para curar não é necessário abrir a boca. Amém? Deus para fazer o milagre não é necessário estender a mão. Amém? Ele é só com o pensamento. Ele faz coisas impossíveis. Amém? Então, o servo de Deus, na qualidade de homem ungido de Deus, não é necessário, sai, agora, entra, pensa, não é necessário. Mas a vontade dele dentro do coração, a fé dele dentro do seu coração, sabendo que a pessoa que tem respeito e dignidade para com ele e honra, está passando por uma situação. Ele no seu coração, é só colocar o problema dentro do seu coração. O amigo fiel que ele tem, que habita nesse coração, vai olhar e vai fazer. Está falando do homem. Amém? Está falando de quem? Do homem. Você tem que pagar o imposto, tem que pagar luz, tem que pagar água, não é só consumir. Aqui só quer consumir, não quer pagar. Amém? Depois quando os homens chegaram, porque esses também, luz que toda hora vai, está consumindo todos os dias. Só está reclamando quando vieram te colocar. Amém. Eu sei que tem um homem de Deus à minha frente, tem um profeta. Então devo lhe colocar no lugar de profeta. Quando você respeita a liderança da igreja e sabe colocar a liderança da igreja, dá-lhe o seu devido valor, você está dando a Deus o que é de Deus. Amém? Amém. Mas em contrapartida, se você sair daqui dentro da igreja com a cara trombuda, com essa boca travada, essa língua de aço, com esses olhos grossinhos, vai para fora expandido. Lá naquela igreja os pastores então são assim. Amém? Você está a capitalizar maldição. Amém? Porque eles não te fazem o mal, mas te fazem o quê? O bem. Os três líderes da rebeldia, com aqueles que eles pregaram o evangelho do demônio, eles e suas famílias, mais de 200 pessoas foram engolidos pela terra, no deserto. Amém? No deserto. Areia, só areia. Começa a imaginar. Só areia, terremoto no deserto, já viu? Amém? Então, nós devemos dar honra para quem merece honra. Eu devo saber, não, esse homem que está à minha frente é homem de Deus, então devo tratar ele com toda honra. Devo mostrar obediência à liderança da igreja, porque são eles que Deus usa para me transmitir a palavra. Eu devo saber que essa senhora que está à minha frente é a conselheira geral da igreja. Para além de conselheira geral da igreja, ela é a segunda dirigente da igreja. Primeiro encontramos o pastor dentro da organização, organigrama da igreja. Em segundo lugar, nós encontramos a serva de Deus, esposa do pastor e conselheira geral da igreja. E eu devo saber colocar essa mulher no seu devido lugar. É que há crente que o servo, a serva fala com ele das costas. Ainda não ouvi. Amém? Você não está dando honra para quem merece honra. E contra Deus. Outra coisa é o ser respeitoso. São coisas totalmente diferentes. Amém, povo de Deus? Amém. Então, como cristão, como igreja, nós devemos mostrar dignidade para com a liderança da igreja. Saber que essa pessoa é serva de Deus, merece respeito. Quando eu estou perante ela, eu devo ter uma certa postura. Não devo falar de qualquer forma. Quando eu estou perante um servo de Deus, ele merece honra, ele merece respeito. E quando eu faço isso para com os servos,
O Senhor Deus faz grandes coisas na minha vida. É só Deus olhar na tua humildade que você mostra para com aqueles que te pregam a palavra. Deus vai falar, não, essa aqui é humilde para com os meus servos. Então Deus olha para você e olha no seu problema, porque todos nós aqui temos problema. Temos alguma coisa que queremos que Deus coloque a mão. Então antes de dizer Senhor, Amém. Isso é pecado contra Deus. Porque você é cristão, mas no coração está cheio de quilate. Por isso Paulo no último, por que Paulo termina? Paulo termina dizendo, e honra para aquele que merece honra. Amém, povo do Senhor? Amém. Digno de todo louvor, poder, adoração e honra. Amém. Então, se você... Amém, povo do Senhor? Amém. Imagine esse tipo de quilate. Imagina esse tipo de quilate. Se você não paga, você morre. E se você morre, você vai condenado para a segunda morte. A morte simplesmente a separação entre o corpo e a alma, que é a primeira morte. Eu falo da segunda morte, que é a nossa alma perecer eternamente no inferno. Amém? Amém. Aqui até você ainda pode fugir. Não pode, mas Deus mata seu irmão. Diz que a alma dele gira até hoje por causa da morte do seu irmão. Amém, povo do Senhor? Amém. É uma dívida que nós temos. Imagine esse tipo de dívida de você sofrer toda a vida. Amém, povo do Senhor? Amém. Então, como cristão, como filho de Deus, nós precisamos ter uma ética. Nós precisamos demonstrar a nossa responsabilidade moral. Falta respeito para todo mundo. Bebe de qualquer forma. Você está a dever a Deus, porque Deus cobra o teu bom testemunho. Porque o nosso mau testemunho vai fazer com que as pessoas não ingressem na presença de Deus. Você está a dever a Deus a vida de uma alma. Amém. Amém. E você vai pagar pelaquela alma. Amém, povo do Senhor? Amém. Então, como cristãos, nós precisamos ouvir a palavra que Paulo pregou à igreja. Que nós devemos pagar os nossos tributos, pagar os nossos impostos, dar respeito para quem é pessoa de respeito, para aqueles que merecem a honra. Deus colocou uma instituição, um organigrama, na qual nós como igreja devemos seguir. Paulo não tem que pagar. Não. Alguma coisa está mal, tenho que caminhar assim. Então você está a pagar. Quando você reconhece, você está a pagar a sua dívida. Amém? Amém. Quando você se controla, não, eu estava assim. Não, não é assim que eu tenho que estar. Eu tenho que estar assim. Parece que as coisas da tua vida, as portas começam a se abrir. Amém. Amém. Porque entrou alguma coisa, aí você está a pagar, aí Deus também vai limpando o seu caminho. Aquele que cuida da tua necessidade espiritual, ele também fica contente. Amém? Amém. Ele também fica alegre. Não só tira zero. Amém? Amém, povo do Senhor. Amém. Isso é marca grossa. Agora, eu não sei também na nota que o pastor tem nos. E cuidado para não ter uma dívida provincial, porque agora são significa que a dívida aumenta ainda mais. Amém? Amém. Então, vamos honrar com os nossos compromissos. Vamos ser obedientes a Deus. Vamos entrar dentro do seminário. E nós não podemos entrar dentro do seminário com coisas a se pagar. Se nós queremos que Deus nos abençoe, então nós devemos fazer uma auto-verificação. Eu falo desde dívida financeira que a gente tem com outras pessoas, desde dívida moral, respeito,
Mesmo antes de nós começarmos. Amém. Nós já fomos elevados, ainda não entramos no seminário, mas nós já subimos. Amém, povo de Deus. Então vamos guardar essa mensagem para que o Senhor também possa nos elevar. Amém? Coloca-te de pé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.